Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de macroeconomia. Hoje eu vou falar do Sistema Financeiro Nacional. Vamos embora? Nessa aula, caros alunos, nós veremos a intermediação financeira, o Sistema Financeiro Nacional, os órgãos reguladores, bancos, sistemas e câmaras de liquidação e custódia. Vamos começar então, pessoal, pela intermediação financeira. Uma das características mais elementares dos mercados financeiros é a transferência de recursos entre os agentes que poupam, o que tem poupança em excesso, e os agentes com necessidade de recursos, ou seja, dispostos a pagar por esse recurso porque precisam. A intermediação financeira, de forma geral, generalizada, pessoal, agiliza e viabiliza o processo de transferência de recursos entre aqueles que ofertam e os que demandam esses recursos. O Sistema Financeiro Nacional representa o conjunto de instituições e órgãos com a incumbência de regular, fiscalizar e executar operações relativas à intermediação financeira. Podemos dividir o Sistema Financeiro Nacional, que eu também chamo de SFN, em órgãos de regulação e entidades de operação. Nós vamos primeiro focar nos órgãos de regulação. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, também conhecida como ANBIMA. Vamos falar um pouco agora sobre órgãos de regulação. O Conselho Monetário Nacional, pessoal, o CMN, é o órgão responsável por formular as políticas de moeda e crédito, buscando o desenvolvimento econômico do país. Fazem parte do Conselho Monetário Nacional o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central do Brasil. Esse Conselho Monetário Nacional, pessoal, tem, dentre suas funções, as seguintes funções: estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetárias cambial e creditória, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. Agora, pessoal, vamos ao Banco Central do Brasil. O Banco Central é o braço, entre aspas, executivo e fiscalizador das políticas monetárias e normas da CMN, ou seja, do Conselho Monetário Nacional. Também é conhecido, pessoal, como Banco dos Bancos, na medida em que serve para financiar instituições financeiras por meio de operação de redesconto. O Banco Central, pessoal, dentre suas funções estão emitir papel moeda e moeda metálica, executar serviços de meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais, realizar operação de redesconto e empréstimos de assistência à liquidez das instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, autorizar, normalizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras, controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial. Vamos falar, pessoal, agora da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é um órgão normativo e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional, que atua no mercado de títulos de renda variável, ações e títulos mobiliários, por exemplo. Seu objetivo principal é zelar pela lisura e transparência das operações feitas com os títulos e valores mobiliários.
Dentre as funções da CVM estão o registro de companhias abertas, registro de distribuições de valores mobiliários, credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários, organização, funcionamento e operação das bolsas de valores, negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, a administração de carteiras e custódia de valores mobiliários, suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações e, pessoal, a suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou decretar recesso de bolsas de valores. Agora a gente vai falar, pessoal, das entidades de operações. Elas estão divididas em bancos, sistemas de câmaras de liquidação e outros intermediários ou auxiliadores nesse processo. Dentro de bancos, a gente tem bancos comerciais, bancos de investimento e bancos múltiplos. Dentro do sistema de câmaras de liquidação, temos a bolsa, corretora e distribuidoras. E dentro desses outros aqui se englobam, por exemplo, a CETIP, a CBLC e a SPB. A gente vai falar disso agora. Agora vamos falar sobre os bancos comerciais. Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas e terceiros em geral. Agora, pessoal, os bancos de investimentos são instituições financeiras privadas e especializadas em operações de participações societárias de caráter temporário, de financiamento de atividades produtivas para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. E por fim, pessoal, temos os bancos múltiplos. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e assessorias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes características: comercial, de endividamento ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Pessoal, vamos entrar agora nos sistemas e câmaras de liquidação. Agora, pessoal, vamos falar sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto, públicas ou privadas, e outros valores mobiliários, tais como opções e contratos futuros. Em 2008, a Bolsa de Valores anunciou a fusão com a BMF, a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, passando a se chamar BMF Bovespa. E em 2007, a fusão entre a BMF Bovespa e CETIP cria a B3, a quinta maior bolsa de valores do mundo. Pessoal, vamos falar agora sobre as corretoras e distribuidoras. As corretoras de títulos e valores mobiliários e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários atuam no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial, intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos. Agora vamos falar sobre a Selic. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia é um sistema informatizado gerido pelo Banco Central, ao qual instituições financeiras têm acesso para intermediar a compra ou a venda de títulos públicos. Os principais títulos negociados no Selic são Letra Financeira do Tesouro, LFT, Letra do Tesouro Nacional, LTN, e a Nota do Tesouro Nacional, NTN. Agora vamos falar sobre a CETIP, a Câmara de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. A CETIP lida principalmente com títulos privados de renda fixa. Os principais títulos e contratos custodiados na CETIP são certificados de depósitos bancários, CDB, swaps, debêntures e letras hipotecárias. Agora vamos falar, pessoal,
da CBLC, da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A CBLC foi criada como resposta às necessidades do mercado brasileiro. De quê, pessoal? De estabelecer estrutura mais moderna de custódia e liquidação. A CBLC trata de gestão de sistemas, garantias para liquidação e custódia de operações realizadas na B3. Por último, pessoal, vamos falar do Sistema de Pagamento Brasileiro, SPB. O SPB é o sistema, pessoal, que permite a transferência de recursos entre instituições financeiras, pessoas físicas, empresas, governo e Banco Central. Esse sistema surgiu da necessidade de se ter maior segurança e agilidade nas transações bancárias, por meio de transmissão imediata e irreversível de recursos. Como não há tempo de processamento das operações, há redução dos riscos de monitoramento das reservas bancárias, impedindo operações a descoberto. Como vocês perceberam, fazem parte do sistema financeiro as instituições financeiras, pessoas físicas, empresas, governo e Banco Central. Vamos falar agora, pessoal, sobre o papel do mercado financeiro. Como vocês sabem, caros alunos, os poupadores são famílias e empresas que gastam menos do que a renda disponível, isso é, são superavitários. Os investidores são famílias e empresas que querem gastar mais do que a renda disponível, isso é, são deficitários. A função das instituições financeiras é direcionar a poupança de famílias e empresas para os projetos de investimentos mais produtivos, conforme vocês estão vendo aí na tela. Primeiro, pessoal, fornecem os poupadores informações sobre quais os projetos de investimentos são mais produtivos, isto é, oferecem maiores taxas de retorno. Segundo, ajudam os poupadores a compartilharem os riscos dos projetos de investimentos individuais. Assim, os investimentos com maiores riscos e mais elevadas taxas de retorno se tornam viáveis. Por exemplo, uma instituição financeira, ao criar um fundo de investimento, capta a poupança de milhares de famílias. Esses recursos são aplicados em diversos projetos de investimento com baixo risco e elevado risco. Se, eventualmente, um projeto de alto risco se tornar inviável, a perda de cada família é compensada pelo ganho em outros investimentos. Os títulos têm as seguintes características: data de emissão e do vencimento do título. Este período é denominado termo do título. Valores de face indicando o montante em reais que será pago na data do vencimento e o valor ou a taxa do cupom ou a taxa de juros a ser pago periodicamente ao proprietário do título. O título é uma promessa de pagamento futuro, logo há risco deste pagamento não ocorrer. Quanto mais confiável for a empresa emissora do título, menor é a taxa de juros. As empresas de classificação de crédito, o que a gente chama de rating, atribuem notas para as empresas segundo o grau de risco na sua avaliação. As empresas melhores avaliadas oferecem menores taxas de juros. A ação de uma empresa é um título de propriedade dessa firma na proporção de número de ações emitidas. Pessoal, se a empresa emitiu 10 ações, por exemplo, quem possui uma ação é proprietário de 10% dessa empresa. As ações remuneram os proprietários pela distribuição total ou parcial dos lucros obtidos, se houver, no ano. Essa remuneração é denominada dividendo. A posse de uma ação de uma determinada empresa proporciona em um ano dividendos e ganhos ou perdas de capital conforme o preço da ação evolui ao longo do ano. A perda pode ser total se a firma for à falência. Os mercados de títulos e ações, pessoal, permitem canalizar os recursos dos poupadores para as empresas que têm oportunidades de investir, mas que não têm os recursos disponíveis e não desejam tomar empréstimos bancários. Nesse caso, pessoal, como garantir que os recursos dos poupadores irão para os investimentos mais produtivos?
Os poupadores e seus consultores financeiros procurarão aplicar nos investimentos mais produtivos. Para alcançar este objetivo, procurarão informações e farão as análises dos projetos de investimentos para estimar a taxa de retorno. As empresas investidoras, sabendo desse comportamento, oferecerão todas as informações para que os resultados estimados sejam confirmados pelos analistas de mercado. Note que, diante desse exame, por parte do mercado, empresas sem bons projetos de investimentos não oferecerão títulos ou ações. Esse mercado também oferece aos poupadores oportunidades para diversificar suas aplicações por meio de fundos de investimento ou obtendo uma carteira de títulos e ações diversificada. Assim, eventuais perdas em um determinado título ou ação não afetarão de forma significativa o valor da poupança. Bom, pessoal, por essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre intermediação financeira, sobre o sistema financeiro nacional, sobre os órgãos reguladores, bancos e câmeras de liquidação e custódia. Até breve.